Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade a esse estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, e agora é a história da filha de Jairo. Vamos ler o capítulo 5, versículo 22, que diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O 23. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Agora pulando para o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Tálita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aqui vemos algumas situações, né? Jairo tinha procurado Jesus no meio da multidão. Naquele meio tempo, entre Jesus indo atender o chamado de Jairo para sarar a filha dele, a mulher do fluxo de sangue, né, para ele no caminho para pegar a cura dela também, né? E já vimos aí a história da mulher do fluxo de sangue. Retomando agora aqui para a história da filha de Jairo, perceba que Jairo já procura ele falando: Impõe as mãos para que sare e viva. Ou seja, ele já cria ali no que ele estava fazendo. Eu vou chamar Jesus, que ele vai botar as mãos, ela vai sarar e vai viver. Ele já estava também com um direcionamento de fé, parecido com o da mulher do fluxo de sangue, que disse tão somente tocar na orla. Então ele ali também estava decidido com o resultado, né, daquela ação, daquele ato de fé dele. Ele já sabia qual ia ser o resultado, que ela ia sarar e ia viver. Aí as pessoas quiseram desanimar ele, falando: Para quem falas o mestre, a tua filha está morta. Aí Jesus diz para ele: Não temas, crê somente. O que falta às vezes na nossa vida é isso, é não temer e apenas crer. É não olhar para os lados, não ouvir o que estão dizendo, as sentenças de morte, nada disso. O cenário está todo adverso. Ele está vendo ali aos olhos humanos que a menina está morta, mas Jesus está dizendo o contrário daquela realidade. Então você tem que ficar com o que Jesus está falando. Ele falou: Não temas, crê somente. Não é para ele ter medo, para expulsar todo o medo, né? A palavra vai dizer depois: perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Ou seja, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, se você tá ali no amor de Deus, você tem certeza que Ele te ama, que Ele vai fazer o melhor pela sua vida, ó, o medo sai. Então não temas, crê somente. Você tem que ficar ali, ó, cego mesmo. É uma fé cega. Porque se for uma fé que você tá olhando em volta, isso já não é mais fé. Porque fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Então você tá com certeza, ele estava com certeza de que ela ia ser curada, né? Então somente tocar, ela vai sarar e vai viver. Pronto. Aí perceba que quem Jesus leva com ele: Pedro, Tiago e João, né? Aquela questão dos próximos. E quando Jesus chegou na casa, né, do principal da sinagoga, as pessoas estavam lá chorando, pranteando. Muito choro ali era falso, porque algumas pessoas naquela época eram pagas para poder chorar em velório e tal, e tocar instrumentos, enfim. Já estava tudo pronto ali, já era o velório da menina, né? Então Jesus, ele, ó, manda embora todo mundo, ó, aquele povo falso ali que não é parente e não veio causar um milagre. Ó, resumindo, se você não tem nada a ver com a história, se não é parente da pessoa, e você não tá indo ali para ajudar, acrescentar em nada, é melhor você não tá nem ali. Entendeu? Porque assim, Jesus, ele chegou ali com os 3 discípulos para ajudar, mudar o quadro da situação, né? Os parentes têm que estar próximos, as pessoas que estão ali desejando verdadeiramente que aquela menina saia daquela situação. O restante, os demais, é só curioso, ó. Curioso manda embora. Curioso só tá ali para vontades contrárias ao resultado positivo. Então, essas pessoas não têm que estar presentes nos ambientes. E Jesus fala: Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme.
E aí o povo que deu risada, porque aos olhos humanos eles estavam vendo que não, ela tá morta sim. Então começaram a kkk, achar graça do próprio mestre falando que ela não estava morta. Aí depois da palhaçada, Jesus manda todo mundo embora. Fala, vocês estão rindo, tchau, todo mundo. Só vai subir aqui comigo os pais da menina e os discípulos que vieram comigo. Aí ele toma a mão da menina, fala, Talitá cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina logo se levanta. Aí Jesus manda que não contasse a ninguém e que desse de comer a menina. Ou seja, aos olhos humanos a menina já estava morta, já estava acontecendo ali o funeral. Para aos olhos de Deus é só uma questão de dormir, levantar do sono, se alimentar. Enfim, às vezes muitos problemas a gente cria aquela tempestade de copo d'água. Aqui não era o caso, realmente aos olhos humanos a menina estava morta e Jesus ressuscitou lá dentre os mortos. E Jesus sempre chama a morte de sono, porque não há morte para Deus, não há morte para Jesus. Ele venceu a morte, então para ele não há morte, né? Não é à toa que ele nos promete vida eterna. Há alguns que não verão a morte, passarão dessa vida, né, para a eternidade. Então assim, por quê? Porque para Jesus não há morte. Se ele venceu a morte, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, né? Ele ressuscitou a menina aqui. Então para ele é só um sono, é apenas um sono. Então as pessoas, elas têm aquele drama, né? Quando vê a morte, meu Deus, morreu, acabou a vida, não vai mais viver aqui no mundo, sim. Mas para Deus isso aí não é um drama. Isso que a gente vive na nossa carnalidade, né? No nosso jeito humano de encarar as coisas, isso para Deus é nada. Então a gente tem que, se a gente começar a ter essa visão espiritual, a buscar ter a mesma visão de Deus para as coisas, a gente não vai ficar tão espantado quando vê notícias de morte, entendeu? A gente não tem que ser tão dramático quanto esse povo que estava ali no funeral chorando e pranteando. Não é essa a posição que a gente tem que ter diante da morte. E não se pode, as pessoas falarem que é frieza, fulano é frio, como é que pode, não sei o que. Não, gente, não é frieza, é certeza, né? É uma certeza da realidade de para onde aquela pessoa vai, principalmente se a pessoa tiver Deus, a pessoa já aceitou Jesus, você sabe que ela vai para um lugar melhor do que ficar aqui. Então você tem que ter isso bem claro na sua mente, tão certo quanto eu estou aqui falando com você, tão certo quanto você está aí vivo do outro lado assistindo, né? Tão certo quanto isso, você tem que ter essa certeza de que a morte não é algo ruim. A morte para quem tem Jesus não é algo ruim. Então, o que aprendemos disso aqui, né? Crer somente, não ouvir vozes alheias, vozes contrárias à realidade que está na palavra, não duvidar de sua própria fé. Você tá com fé. O Jário falou, se tão somente tocar, eu quero que vá para impor as mãos para que ela sare e viva. Pronto, aquela fé ali tem que continuar, independente que digam, não incomode mais porque ela tá morta. Foco no que ele foi fazer. Aí Jesus, mesmo que zombem da promessa que Jesus te fez, que Deus te fez, das promessas que estão aqui na Bíblia, ainda que zombem que você está falando uma mesma coisa por toda a sua vida, durante anos, aqui está escrito há mais de 1000 anos, aí você se aposta dessas verdades e começa a falar isso no seu dia a dia, vão dizer o quê? Que você é louco. Quando José contou o sonho dele, falaram o quê? Que ele era o sonhador, que ele era maluco, mas aconteceu ou não aconteceu? Então assim, quando você fala algo que está aqui, que está escrito aqui, questão de tempo, um dia para o seu é como 1000 anos como um dia. Então não ligue para essas vozes contrárias que estão dizendo que não incomode mais, não, que isso não vai acontecer, essa promessa não vai se realizar na sua vida, não está nem perto, não vejo nem sinal disso, né? E o que Deus fala, ainda que pareça loucura, não é loucura, é verdade. A menina não está morta, dorme. Riram de Jesus. Então, ainda que riam de você, se você está falando algo que a pessoa não está vendo, que aquilo verdade não é essa, a pessoa está falando uma coisa de outro mundo, é de outro mundo mesmo, porque a gente é de outro mundo. A gente está aqui na Terra, mas não somos daqui. Então, você vai falar coisas que são desconexas para as pessoas que são carnais, né? Porque ele fala que quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então, você tem que estar ali focado nas suas coisas espirituais. Quem for carnal que não tiver ouvidos para ouvir, então, paciência. Outra coisa, a depender, tem milagres, tem coisa que Deus faz na sua vida que não é para falar para ninguém. Aqui Jesus falou expressamente que ninguém soubesse o que aconteceu, né? Ficou ali entre eles, aquele milagre, ele ficou entre eles. Às vezes foi algo muito extraordinário que aconteceu em sua vida, você não vai conseguir explicar. Ou se explicar, as pessoas não vão entender, vão debochar. Então é melhor não explicar. Assim, a menos que Jesus te peça, não dê testemunho, né? Vá e conte a todo mundo. A mulher samaritana, Jesus mudou a vida dela, ela ali foi uma situação, mas tem situações que não é para você estar falando. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor da glória, Pai,
Que maravilha, Pai, esse milagre, Pai. Do jeito que Jairo creu, aconteceu, Pai. O Senhor afastou as pessoas que não eram para estar ali presentes, Pai. E o Senhor fez mais uma vez, Pai, o que o Senhor é especialista em fazer milagres. Pai, nós te agradecemos pelo milagre da vida. O Senhor nos concede dia após dia, Pai. E por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.